Ei, crianças, tudo bem? Estou aqui com a tia Carol e a gente vai louvar o Senhor juntos, porque a gente foi feito para louvar a Deus, então vamos cantar. Vamos cantar. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. E esse Deus que a gente louva, que a gente serve, esse Deus está aí com você, esse Deus está aqui com a gente, esse Deus está em todo lugar. E a gente vai cantar isso nesse momento. Vamos cantar com a gente? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Olá, crianças, boa tarde, tudo bem? Bom, vamos começar nossa aula de hoje. É muito bom estar aqui para a gente poder ler mais um pouquinho da palavra de Deus e aprender, né? Com aquilo que Deus tem para nos ensinar através da sua palavra, da Bíblia.
Bom, vamos começar orando? Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por estarmos aqui reunidos e mesmo aqui à distância e aprendendo da tua palavra, desses ensinamentos que o Senhor nos deixou, que possamos aprender e aplicar no nosso dia. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje a gente vai falar sobre o poder sobre a enfermidade, as enfermidades. Quem tem esse poder, né? E vamos ver um exemplo na Bíblia de um milagre que Jesus realizou. Bom, lá em João, capítulo 9, no versículo de 1 ao 41, nós vamos ver a cura de um cego de nascença. Bom, Jesus estava caminhando com os discípulos dele e aí viu um homem cego de nascença. Quando ele é cego de nascença, quer dizer que ele nasceu desse jeito, ele não ficou ao longo do tempo, ele nasceu sem ver nada. Já imaginou? Você nunca poder ter visto nada, a natureza, as cores. Eu gosto muito de admirar a natureza, mas o cego de nascença, ele nunca teve a oportunidade, porque ele nasceu dessa forma, né? E muitas pessoas nascem assim ou ficam assim também por algum motivo ao longo do tempo. E a gente tem que agradecer muito a Deus porque a gente consegue enxergar, né? Mas aquelas pessoas, às vezes, que são cegas, elas fazem outras formas, elas têm outros sentidos, né? Que ajudam elas a conseguir entender as coisas no mundo, como o tato, apalpar, né? Ouvir, elas têm um ouvido até mais sensível, ouvir alguém chegando e tudo mais, ou o cheiro. Então, elas usam esses sentidos, né? Já que não tem a visão. Bom, Jesus estava lá caminhando com os discípulos e ele viu esse cego de nascença. Os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que ele seja dessa forma? Porque às vezes eles acreditavam assim, foi ele, foram os pais que pecaram, quem da família pecou e ele está pagando por esse pecado? E Jesus falou, não, ninguém deles pecou. Olha, vamos ver o que Jesus falou aqui na Bíblia? Lá no versículo 3, ele responde assim, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Bom, às vezes acontece algumas coisas com a gente não entende, né? Às vezes alguma dor que a gente sente ou alguma coisa que acontece de ruim, mas às vezes isso é um propósito de Deus. Deus, ele vai trabalhar nisso e vai ter uma coisa boa, né? E isso mostra, Deus está cuidando da gente, apesar da gente passar por algumas coisas, né? Ele está cuidando e ele tem controle sobre isso. Então, no momento certo, ele vai usar. E foi isso que aconteceu com esse cego. Esse cego, ele, como Deus falou aqui, Jesus falou, ele tá assim, ele é cego para que se manifestem nele as obras de Deus. E enquanto ele ia conversando com os discípulos, ele cuspiu no chão, fez uma lama ali, porque não era asfaltado naquela época, né? Então ele fez uma lama ali e esfregou nos olhos do cego. E falou com o cego, vai até o tanque de Siloé e lava os seus olhos, lava o rosto. E aí, vocês acham que ele obedeceu? Claro, ele foi até os tanques de Siloé e lavou o rosto. E nessa hora ele conseguiu enxergar. E quando ele lavou os olhos, ele conseguiu ver as coisas. E foi incrível, nem as pessoas que o conheciam acreditavam. Olha, que a gente vê lá no versículo 8. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam, é ele. Outros, não é ele, mas parece com ele. E ele mesmo dizia, sou eu sou o mendigo cego e eu estou enxergando agora. E aí as pessoas, mas como que aconteceu isso? Como você voltou a enxergar? E ele falou, um homem chamado Jesus, ele fez uma lama com a terra e me untou os olhos, colocou nos meus olhos e me pediu para ir no tanque lavar. E aí, quando eu lavei, eu voltei a enxergar. E eles perguntavam, onde ele está? Onde está Jesus? E ele falou, não sei. Os fariseus, escutando isso, levaram
este ex-cego, que era cego e agora enxergava, para poder interrogá-lo, para saber o que estava acontecendo, quem fez isso com ele. E por que eles ficaram incomodados? Porque isso foi feito num sábado. E eles seguiam a lei de Moisés à risca. Então, não podia trabalhar no sábado, não podia fazer milagres no sábado. E Jesus fez esse milagre num sábado. E os fariseus ficaram muito incomodados. Então, eles questionavam aquele ex-cego. Como? Quem fez isso com você? Nos conte onde ele está. Como que ele fez isso? E ele contou tudo o que tinha acontecido. Mas ele não sabia onde estava Jesus. E aí, os fariseus falavam assim, esse homem não é de Deus, né? Lá no versículo 16, a gente vê, olha, por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Isso eles falando de Jesus, né? Porque ele fez um milagre no sábado, então ele não guardou o sábado, que era uma lei de Moisés. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Então outros diziam, mas como que ele faz tantos sinais sendo ele pecador? Então ele não pode ser pecador assim se ele está fazendo milagres em nome de Deus? E houve uma grande divisão entre eles, discussão entre eles, uns falando que ele não era de Deus e outros falando que acreditando que ele era. Então eles perguntavam de novo a respeito de Jesus e o cego, de novo, eu já falei tudo que eu sei, foi assim que aconteceu. E agora eu vejo. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Mas os fariseus estavam tão incomodados para não acreditarem que Jesus tinha feito um milagre, que ele era o enviado de Deus, que eles chamaram os pais do cego para provarem que ele era cego de verdade e não estava mentindo. E os pais dele falaram, olha, esse é nosso filho. Ele era cego desde que nasceu. Essa é verdade. Mas ele já é adulto. Se ele é que tá falando, vocês perguntem pra ele. Ele já pode responder por ele mesmo, né? Foram isso que eles falaram. Os pais estavam com um pouco de medo dos judeus os pegarem. Mas eles falaram. Então, por isso que eles falaram isso. A gente não sabe como que ele está vendo agora. Mas vocês podem perguntar pra ele. Porque ele já tem idade para poder responder. Bom, os fariseus não gostaram nada disso. Eles continuaram questionando e chamaram de novo o cego para perguntar. E o cego falou, olha, eu já falei aquilo que eu sei. De novo, a única coisa, eu não sei se ele é um pecador, eu não sei o que ele é. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Foi isso que ele falou. Então, eles continuaram questionando, o que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu, eu já disse a vocês, e vocês não entenderam, não estão entendendo. Por que queres ouvir outra vez? Por que vocês querem ouvir de novo? Se eu já expliquei o que aconteceu. Por que vocês querem se tornar os discípulos dele também? Estão perguntando tanto que ele perguntou, vocês também querem segui-lo? E então eles ficaram com raiva daquele cego porque ele respondeu dessa forma, não gostaram e expulsaram ele dali. Expulsaram ele do templo. Então, porque eles ficaram estranhos, falando, ele não guarda o sábado, ele fez milagre no sábado, e agora esse cego aí também é um discípulo dele, tá falando isso, e expulsaram ele do templo. Bom, Jesus ficou sabendo disso. E ouvindo ele que expulsaram o que era cego do templo, Jesus foi até ele. Vamos ver o que Jesus falou com ele? Olha só, lá no versículo 35, a partir do versículo 35, ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Então Jesus virou para ele e tirou não só a escuridão que tinha nos olhos dele, a cegueira dos olhos, mas a cegueira espiritual. Então ele teve um encontro com Jesus e ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus. Então esse é o mais importante. Às vezes, não é só aqui que a gente não enxerga o que tem na nossa frente, mas a gente não enxerga a verdade que contém aqui, é o que a gente aprende sempre, não é? Sobre Jesus. A gente
não enxerga isso. E aí Jesus explicou para que ele veio ao mundo. Jesus falou que ele veio para ser a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, né? E para tirar a gente da escuridão, mas não da escuridão porque a gente não pode enxergar, mas da escuridão espiritual, dessa escuridão que tem, às vezes não deixa a gente enxergar Jesus e enxergar Deus. Então é para isso que ele veio ao mundo. Então, para finalizar no versículo 41, ele fala assim, ó: respondeu-lhes Jesus. Porque os fariseus, quando Jesus falou isso, que é a cegueira espiritual, os fariseus não gostaram. Falavam assim: por acaso você está falando que a gente é cego? E aí Jesus respondeu: se fosseis cegos, não teria pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Porque se a gente fala, nós já conhecemos sobre Deus, mas a gente continua cego, a gente não quer ver o que Deus está fazendo, então a gente está pecando. E Jesus veio para isso, para tirar essa cegueira espiritual, de achar que nós precisamos só seguir regras, mas saber que Jesus é amor e Ele está acima de todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas. Então, é isso que a gente tem que aprender, né? Deus, Ele não cura só as nossas enfermidades físicas, mas Ele também cura o que está dentro da gente e precisa ser curado, né? Essa cegueira espiritual que nos deixa na escuridão do pecado. E é isso que Ele veio tirar. Então, que a gente possa também pedir a Deus isso e agradecer, porque a gente, por todas as coisas que a gente tem, né? Então, eu vou deixar uma tarefinha para vocês, tá bom? O que vocês vão fazer? Em casa, em família, sempre que vocês lembrar, vocês vão deixar um papelzinho, um quadrinho separado. E sempre que vocês lembrarem de alguma coisa para vocês agradecerem a Deus, vocês vão escrever qual é o motivo da gratidão. Vocês podem assim: eu agradeço por enxergar, não é? A gente aprendeu sobre o cego hoje, então é uma gratidão, isso é muito bom. Então, esse exemplo, eu agradeço por enxergar, eu agradeço pelo alimento, eu agradeço pela minha família, tá? Então, quando vocês lembrarem de alguma coisa, vocês vão lá e colocam no quadrinho, né? Então, a gente sai dessa escuridão para agradar e obedecer a Deus. A gente entende que a gente tem que agradar e obedecer a Deus. E isso é muito bom. E isso é prova de amor, né? Então, vamos fazer isso essa semana, agradecer, tá bom? E sempre lembrar de que Deus pode todas as coisas e tem o controle de tudo sobre a nossa vida. Mesmo no momento, às vezes, meio ruim, né? Igual esses cegos, ele estava cego, não conseguia enxergar as coisas, mas Deus tinha um propósito para ele. Beleza, pessoal? Vamos orar para a gente poder encerrar? Senhor, meu Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Que nós possamos entender que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está sempre conosco e que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Muito obrigada porque o Senhor tira a escuridão da nossa alma, Pai, e nos livra do pecado. Obrigada por tudo, obrigada pela salvação em Jesus Cristo. E que o Senhor possa abençoar cada criança aqui e abençoar o resto do dia de hoje. Te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Tenham uma boa semana e fiquem com Deus.